Bom dia, meus queridos! Olá, como vocês estão? Tudo bem? Então, estamos aqui prontos para mais uma aula de Química. Espero que vocês estejam aí com o caderninho na mão para anotar tudo, né? Hoje nós temos explicação. Vamos continuar lá de onde nós paramos. Peguem todos, por favor. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os gráficos de mudanças de estado físico. Então, já começamos a falar na aula passada e vamos continuar agora. Então, mudanças de estado físico. Falando graficamente. Então, primeira coisa, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque gráficos são o ponto fraco de 90% dos estudantes. Então, isso já foi constatado que as questões de Enem, de PISME, de todos os processos de seleção, as questões que possuem gráficos são as questões que as pessoas mais erram. Então, a gente precisa aprender, a partir de agora, quanto mais cedo, melhor, a analisar os gráficos e a extrair deles o máximo de informações para que você se saia bem na resolução do exercício. Porque normalmente o gráfico ele traz uma infinidade de informações que a pessoa não se atenta e não consegue absorver tudo aquilo. Então, nós estamos falando de dois casos específicos. Nós estamos falando das mudanças de estado físico para substâncias puras e das mudanças de estados físicos que ocorrem nas misturas. Então, se eu virar para você e falar o seguinte, qual a diferença entre substância pura e mistura? Você vai me falar, ué, Patrícia, substância pura é aquela substância que está sozinha dentro do recipiente, só tem ela. E mistura é quando você tem duas ou mais substâncias dentro do mesmo recipiente. Tá certinho. A explicação é exatamente essa. Agora, como que eu vou saber, por exemplo, se eu colocar água e álcool dentro do mesmo recipiente? Só de eu olhar macroscopicamente falando, a gente consegue identificar que ali dentro tem duas substâncias misturadas? Não. Elas são completamente miscíveis, quer dizer, elas se misturam completamente. Então, não dá para a gente identificar. Como? Através de que, então, que a gente identificaria que ali é uma mistura, não é uma substância pura? Então, olha só, substâncias puras, elas têm ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade constantes. É isso aqui que vai identificar uma substância pura. As misturas não têm ponto de fusão,
ponto de ebulição e densidade constantes. O que quer dizer isso, Patrícia? Ó, tudo, gente, está relacionado com esse constante. Constante quer dizer que ele fica parado durante a mudança de estado. A mistura não tem, a substância pura tem. Então, como são várias, tem, né? Então, olha só, o que nós falamos na aula passada? Que se a gente pegar uma substância, eu vou te falar o seguinte, ó. Eu observei lá uma determinada substância, eu vi que o ponto de fusão dela é 30 graus Celsius e o ponto de ebulição dela é 151 graus Celsius. Faça o gráfico de aquecimento dessa substância. Beleza, você vai lá, ó. Você vai fazer um gráfico de tempo no eixo X. Esse tempo, geralmente, ele é medido em minutos. E no eixo Y, você vai colocar temperatura, que é medida em graus Celsius, certo? A primeira coisa que você vai fazer é marcar os dois pontos que ele te deu. Ó. Então, vamos marcar, por exemplo, o 30 aqui. E eu vou marcar o 151 aqui em cima. Se essa substância tem ponto de fusão e ponto de ebulição, quer dizer o quê? Você vai fazer o seu gráfico partindo do estado sólido até chegar no estado gasoso. Então, se eu te falei que a minha substância fundiu a 30 graus, quer dizer que ela derreteu, certo? Então, quer dizer que antes do 30, ela estava em qual estado físico? Sólido, certo? Então, ó, eu posso começar o meu gráfico em qualquer lugar abaixo do 30, que a minha substância vai estar sólida. Então, ó, ela vai subir, 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 subir. Chegou no 30, ela vai começar a derreter. Não é fusão? Aí agora que vem esse constante, ó. Enquanto ela estiver derretendo, a temperatura vai permanecer o quê? Parada no 30. Paradinha no 30, enquanto ela estiver derretendo. Tá? Isso é que é ser constante. Depois que ela derreteu tudo, virou líquido, eu botei na panela, esquentei, 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 esquentei. Chegou lá no 151. Acho que eu fiz demais aqui, deixa eu apagar um pedacinho. Chegou lá no 151, eu já sei, ela vai começar a ebulir. Vai formar bolha, ó, ela vai ficar parada de novo. Até que toda ela vire o quê? Gás. Só depois que ela vai subir. Então, quer dizer que eu tenho, antes do 30 graus, até no 30, eu tenho estado físico sólido. Aqui, ó, que ela está fundindo, que é onde está acontecendo a fusão. Olha, qual estado físico que eu tenho? Eu tenho sólido e líquido. Quer dizer, uma parte ainda está sólida e outra parte já derreteu. Então, eu tenho dois estados aqui. Quando chega aqui no final, já derreteu tudo. Então, qual que é o estado? Líquido. Aí eu continuei aquecendo, olha. Aí chegou aqui. Aqui é a ebulição. A ebulição não é a passagem do líquido para o gasoso? Então, aqui eu tenho uma parte que ainda está líquida e uma parte que já virou gás. Os dois estados físicos estão aqui. Só depois daqui que eu vou ter o estado gasoso. Então, esse gráfico aqui é um gráfico típico de uma substância pura. É isso que nós falamos na aula passada. Porque ele tem duas paradinhas, tá vendo? O que acontece no caso da mistura? No caso da mistura, ó, vamos fazer um gráfico aqui de uma mistura. Essa mistura está na temperatura ambiente. Nossa temperatura ambiente é em torno de 30 graus, certo? E ela está sólida. Beleza. Aí eu aqueci.
Tô aquecendo ela, né? Vamos lá. Comecei aqui, aqueci. Aí eu percebi que quando chegou nos 60 graus, ela começou a derreter, certo? Começou a derreter, o que acontece? Se fosse uma substância pura, ia ter uma parada aqui. Só que eu percebi que ela não parou. Ela continuou subindo, olha. Só que ela não continua subindo tão rápido quanto antes. Você está vendo que aqui é uma subida rápida? Em poucos minutos aumentou muito a temperatura. Ela continua subindo, mas ela continua subindo mais lento. Quando acabou de derreter tudo, eu fui lá e medi a temperatura estava nos 65 graus. Então, quer dizer, aqui está acontecendo a fusão. A fusão não foi uma parada na temperatura. Então, a gente não diz que é ponto de fusão. A gente diz que é faixa de fusão. Qual que é a faixa de fusão dela? Olha, de 60 a 65 graus Celsius. Olha, continuou subindo. Aí depois eu aqueci de novo esse líquido. Aqueci. Percebi que quando chegou lá nos 120 graus, começou a formar as bolhas. Beleza, então quer dizer que está virando gás, vapor, certo? Não parou também durante a ebulição, olha só. Continuou subindo. No final, eu fui medir de novo, estava nos 128 graus. Então, quer dizer que a faixa de ebulição dessa mistura foi quanto? De 120 a 128 graus Celsius. Certo? Só depois que ela aqueceu de novo. Então, se a gente for colocar os estados físicos, ó, vai ser igual lá. Aqui eu tenho a mistura sólida. Durante a fusão, eu tenho uma mistura de sólido e líquido. Aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho líquido e gás, e aqui eu tenho gás. Lembrando que aqui em cima é ebulição. Então, esse gráfico aqui, meus amores, olha, é um gráfico típico de uma mistura. Por quê? Você está vendo as duas paradinhas aqui, os dois degraus certinhos parados? Não. A temperatura não fica parada durante a mudança de estado. Ela permanece ou subindo ou descendo. Certo? Então, olha só, esses dois gráficos que eu fiz são gráficos de aquecimento. A gente pode também fazer gráficos de resfriamento. Por exemplo, olha, nesse caso aqui, da substância pura, vamos separar os dois aqui, ó. Se eu fizer um gráfico, se eu te falar o seguinte, ó, a minha substância, nossa, que tortura, é muito difícil escrever com essa caneta sem nada assim, ó. Mas vamos tentar de novo, ó. Tá, melhorou. Ó, a minha substância, a minha substância a ser analisada, ela estava a 160 graus Celsius. Era gás, certo? Agora eu vou fazer um gráfico. Do estado gasoso até o estado sólido. Olha a diferença de um para o outro. Ela estava a 160 graus. Aí eu resfriei ela, levei para o freezer. Ela resfriou. Eu percebi que quando ela chegou nos 110 graus, ela começou a condensar. Olha só. Aí ela começou a virar líquido. Durante o tempo que ela ficou virando líquido, ela ficou paradinha. Então, aqui estava passando do gasoso para o líquido. Como é que chama? Condensação. Certo? Depois, eu resfriei mais. Então, ela baixou mais ainda a temperatura. Deixa eu esticar esse gráfico para cá. Baixou mais ainda a temperatura, ó. Foi baixando, até que ela chegou aqui no
no 20 graus. Quando ela chegou no 20 graus, eu vi que ela começou a virar sólido. Como é que chama esse processo? O líquido que vira sólido? Solidificação. Certo? E depois é que a temperatura vai baixar mais. Então, ó, aqui eu tenho ela gasosa, aqui eu tenho gás virando líquido, aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho líquido virando sólido e aqui eu tenho sólido. Isso aqui, gente, olha a diferença. Esse aqui é um gráfico de resfriamento. A temperatura começou lá no alto e desceu, tá vendo? Esse gráfico aqui é um gráfico de aquecimento. A temperatura começou lá embaixo e subiu. O que acontece com a nossa mistura? Ó, esse gráfico aqui é um gráfico de aquecimento da mistura. Você pode ver que a reta que a gente usa aqui, ó, que na verdade não é uma reta, ela sobe, ela é ascendente, certo? Agora, e se for resfriamento, como é que fica? Olha só, eu vou fazer um parecido, ó. Vou começar com uma temperatura alta, vou começar lá no 90 graus. Aí eu resfriei. Quando chegou no 80, eu vi que ele começou a virar líquido. Então, aqui eu tinha ele gás. Começou a virar líquido. Era para ficar retinho, se fosse uma substância pura. A temperatura parada durante a mudança de estado. Mas ela não fica parada, olha, ela continua descendo. Só que ela não desce tão rápido quanto antes. Ó, então aqui eu tenho a mudança do gás para o líquido, que chama condensação. Olha só, a mudança do gás para o líquido. Só que quando ele virou líquido todinho, eu fui lá, medi e vi que a temperatura estava em 73 graus. Ok? Aí o que eu fiz? Resfriei mais. Resfriei. Beleza. Chegou lá no 40 graus. Quando chegou no 40 graus, eu vi que ele começou a solidificar, começou a virar sólido. A temperatura foi baixa, continuou baixando, olha. Quando chegou no 34 graus, ele solidificou todo. Então, o processo chama solidificação. Congelou, certo? Virou sólido. Só depois que a temperatura volta a baixar rápido de novo. Então, aqui eu também tenho, ó, gás e líquido, líquido e sólido, e aqui sólido. A única diferença entre a substância pura e a mistura é que quando você bater o olho no gráfico da substância pura, você vai ver que ela tem as duas paradas. A mistura não tem. A mistura não são paradas. Elas continuam subindo ou continuam descendo, só que de forma mais lenta. Eu vou copiar essa tela aqui para depois eu mandar para vocês, tá? Vou mandar direitinho para vocês isso aí, para vocês não perderem. Até aqui tudo bem? Beleza. Então, nós temos que falar casos específicos das misturas especiais. Quais são essas misturas especiais? Olha só. Essas misturas especiais, é muito importante que vocês prestem atenção no exercício, que leiam, que interpretem o exercício que vem para vocês. Porque é através dessa interpretação que vocês vão descobrir se ele está falando de uma substância pura, de uma mistura comum
ou de uma das misturas especiais, tá bem? Então, olha só, quais os tipos de misturas especiais que nós temos? Nós temos a mistura que a gente chama de mistura eutética. E temos a mistura azeotrópica. Por que que elas são chamadas misturas especiais? Então, prestem atenção. A mistura, de uma maneira geral, a gente falou que as misturas, elas não têm nem ponto de fusão, nem ponto de ebulição, certo? Que elas têm faixa de fusão e faixa de ebulição. A mistura eutética, ela é especial por quê? Porque ela tem ponto de fusão constante. Mas, durante a ebulição, sua temperatura varia. Então, isso aqui é muito importante que vocês vejam na hora do exercício. Sua temperatura varia. A mistura azeotrópica é exatamente o contrário. Ela tem o quê? Ponto de ebulição constante. De ebulição constante. Mas, o que acontece durante a fusão? Durante a fusão, sua temperatura varia. Então, olha só, vamos ver graficamente como que isso aparece para que vocês não errem isso. Então, ó, você vai ver lá um gráfico, ou ele vai te falar sobre uma determinada substância, em que, ó, você vai ver que a temperatura dela começou, aqueceu, aqueceu, aqueceu. Chegou aqui, durante a fusão, você vai ver que ela vai ficar paradinha. Então, a princípio, a primeira impressão que você vai ter é que trata-se de quê? De uma substância pura. Olha só, a temperatura ficou parada durante a fusão. Só que você não pode, de forma nenhuma, identificar se é uma mistura ou uma substância pura baseada apenas na fusão. Não dá, tem que ver os dois. Aí você vai aquecer de novo. Aqueceu, aqueceu, aqueceu. Chegou lá em cima, chegou na hora de ebulir, começou a ferver, você vai lá medir a temperatura. Quando você mede a temperatura durante a ebulição, o que você percebe? Você percebe que essa temperatura, ela não permanece constante, ela sobe. Mais devagar, eu queria tomar mais um pouquinho, eu não sei desenhar, gente, me desculpe, tá? Ela sobe mais lentamente, você tá vendo? Então, é como se fosse assim, olha, deixa eu explicar para vocês. Você começou o processo aqui, ó. Você começou, ela estava numa temperatura negativa, menos 10 graus. Aí a temperatura foi subindo, menos 5, 0, 10, 20, 30. Chegou no 30, ela começou a derreter. Beleza, a temperatura ficou paradinha lá no 30 um tempão. Ficou uns 20 minutos. Vamos supor que ela começou a derreter no 10 minutos e terminou de derreter no 25 minutos. Aqui a gente não mede, não é o tempo? Então, ó, em minutos, quer dizer que a fusão começou quando era 10 minutos, terminou no 25 minutos. Então, ela ficou derretendo durante 15 minutos. Beleza.
Aí a ebulição, aí você foi e aqueceu de novo. Aqueceu, aqueceu, aqueceu. No 32 minutos começou a formar as bolhas. Quer dizer, começou a entrar em ebulição. Beleza, começou a entrar em ebulição. E aí, ó, ela ficou nessa temperatura até 50 minutos. Olha só. Então, durante esse tempo aqui, ó, ela estava subindo, ela subiu rápido. Aqui, vamos supor que seja 30 graus e aqui seja 95. Ó, ela passou do 30. Quando começou a subir foi 40, 50, 60, 90, 95. Chegou 95. Aí, quando ela vai mudar de estado, ela não fica parada no 95, mas ela não sobe tão rápido mais. Ela sobe 95,5, 96, 96,1, 96,2. Ela vai subindo devagarinho. Por isso que o gráfico tem que dar essa caidinha para cá, porque ela não sobe tão rápido mais. Não é tão ascendente quanto essa vermelha aqui, ó. Só depois que ela vira todo o gás que ele volta a subir. Então, durante aqui, ó, o verdinho está acontecendo a ebulição. Então, vê se não é isso que nós colocamos aqui, ó. Ponto de fusão constante e durante a ebulição a sua temperatura varia. Quando terminou a ebulição, você foi lá, você viu que estava no 99 graus. Então, você vai me falar que ela tem ponto de fusão igual a 30 graus. E que ela tem faixa de ebulição de 95 a 99 graus Celsius. Ok? Essa é a mistura eutética. E se a gente for fazer uma mistura azeotrópica, o que a gente vai perceber? Olha só, na mistura azeotrópica, você vai perceber, você está vendo que nos dois eu fiz gráfico de aquecimento, tá? Ó, subiu, 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 aqueceu, aqueceu, aqueceu. Chegou lá nos 50 graus, ele começou a derreter. Eu vi que ele começou a derreter, a temperatura não ficou parada nos 50, ela continuou subindo. Quando chegou no final, a temperatura estava a 56 graus. Então, quer dizer que durante a fusão, a temperatura permaneceu constante, gente? Não permaneceu constante, variou. Aí você continua a sua análise, ó, aqueceu de novo, rápido, chegou lá no 110 graus. 110 graus. Quando chegou no 110, deixa eu fazer direitinho aqui. Quando chegou lá no 110 graus, você viu que ela começou a ebulir, começou a formar bolha. E a temperatura fez o quê? Ficou parada no 110. Durante essa parada, a gente viu que o líquido virou gás. Então, qual que é o processo que está acontecendo aqui? A ebulição. Só depois que vira tudo gás é que a temperatura volta a subir. Então, ó, eu tenho substância sólida, aqui eu tenho sólido e líquido, aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho líquido e gás, e aqui eu tenho gás. Aqui a mesma coisa, esqueci de colocar os estados físicos. Sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gás e gás. São os estados. Agora vamos identificar aqui, ó, se o conceito está certo. Olha para o gráfico. Tem ponto de ebulição constante, ó, tá paradinho, mas durante a fusão a sua temperatura varia. Esse é um caso de mistura o quê? Azeotrópica. Tá? Essa aqui que a gente está falando. A eutética é de cá. Então, são as duas misturas especiais que nós temos. A eutética confunde mais quando você está fazendo o gráfico de aquecimento,
Porque quando você aquece, a primeira mudança que acontece é a fusão. Então, se você vai dar de cara com uma fusão constante, de cara você já vai achar que é uma substância pura. A azeotrópica você confunde mais quando o gráfico é de resfriamento. Olha, por quê? Porque quando o gráfico é de resfriamento, você não começa ele de cima para baixo. Então, você vai começar na temperatura alta e vai resfriar. Quando chegar aqui, ó, você já chegou na condensação. Olha, ela vai ficar paradinha, constante. Aí você vai achar que é uma substância pura. Você precisa o quê? Resfriar mais, chegar na temperatura de solidificação, que aí você vai ver que ela não vai ficar constante, que ela vai variar. E aí, então, você vai identificar que não é uma substância pura, que é uma mistura, tá? Então, quando eu estou fazendo um gráfico de resfriamento, eu não falo em fusão e ebulição. Eu falo em condensação e solidificação, que são os opostos. Por quê? É o gás que está virando líquido e depois é o líquido que está virando sólido, tá? Então, aqui eu tenho gás com líquido, aqui eu tenho líquido com sólido. Por isso que eu falo. Mas a condensação ocorre na mesma temperatura da ebulição e a solidificação ocorre na mesma temperatura da fusão. Ok? Tudo bem até aqui? Então, deixa eu printar essa tela aqui de novo, guardar lá para vocês poderem depois ter essa aulinha lá guardadinha, tá bom? A tia vai mandar tudo para vocês, para ninguém esquecer de absolutamente nada que nós falamos aqui. Combinado, gente? Sendo assim, olha o que vai aparecer para você agora. Vai aparecer o seguinte, tem que prestar muita atenção no que é pedido no exercício. Vou falar, ó, uma amostra sólida. Lembra que eu nunca vou te falar se a sua amostra é uma substância pura ou se é uma mistura. Nunca vou falar. Você que vai ter que descobrir. Uma amostra sólida, ao ser analisada, apresentou temperatura de fusão de menos 12 graus Celsius e temperatura de ebulição de 75 graus Celsius. Aí, o que eu vou te pedir? Ó, faça o gráfico de aquecimento dessa amostra partindo do estado sólido até o gasoso. Certo? Como que a gente vai fazer isso? Ó, beleza. Fez o seu gráfico lá, o seu plano. Não esquece. De um lado, eixo Y, temperatura em graus Celsius. No eixo X, tempo em minutos. Tem que pôr tudo direitinho no gráfico. Marca os pontos que eu te dei. Então, eu te dei o menos 12. Lembra que o negativo está cá embaixo, ó. Menos 12. Vamos aumentar ele aqui para baixo.
e marca o 75. Tá aqui. Você tem que partir do estado sólido. Se ela está derretendo no menos 12, você tem que partir de qualquer valor abaixo do menos 12. Então, você vai aquecer, chegou no menos 12, parou. O que vai acontecer aqui? A fusão. Então, ela vai ficar parada no menos 12, ó. Durante a fusão, ela vai ficar parada no menos 12. Depois, você vai aquecer de novo até o 75. O que vai acontecer no 75? Ó, ebulição. Tá aqui. Depois, ela vai subir outra vez. Anota para mim o que está acontecendo. Ó, aqui está acontecendo a fusão. Aqui está acontecendo a ebulição. Certo? Quais estados físicos que eu tenho? Ó, sólido, sólido e líquido, líquido, líquido e gasoso, Prontinho. Seu gráfico está pronto, tá? Se eu tivesse pedido um gráfico de resfriamento, você começaria com a temperatura alta e diminuiria, ok? Então, ó, vou printar essa tela também para a gente colocar lá junto com as outras e eu vou enviar tudo para vocês depois, tá? Para ninguém perder nada do que foi dito nessa aula de hoje. Combinado, meus amores? Então, ó, vou parar por aqui. Vou mandar uma atividade para vocês fazerem para a nossa próxima aula. Combinado? Qualquer dúvida, por favor, comece a fazer a atividade de uma vez, nesse tempinho que a gente tem ainda. E qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo. Tá bom? Ó, vou terminar aqui então. Fiquem com Deus. Um beijo bem gostoso para todos, tá?